depois, cada um, por seu lado, tentam recuperar a costela, vamos dizer assim, hebraica e árabe, ou arábico-muçulmana, vamos complementar, da tradição portuguesa e ibérica. E aí parece haver uma convergência, vamos dizer, a tradição semita, a costela semita ibérica, que foi esquecida e depois terá sido recalcada. Bom, aqui poderá ser uma das vias de acesso ao tema de hoje, o tema do sebastianismo. Porque, para Agostinho da Silva, o sebastianismo não é tratado não é tratado sistematicamente, mas isto acontece-nos frequentemente com o Agostinho da Silva. É muito difícil estudar Agostinho da Silva porque, apesar do fascínio que os seus textos exercem, da clareza, da limpidez do seu estilo, do seu grande estilo literário, mas Agostinho prega-nos muitas partidas e coloca-nos muitas armadilhas por várias razões. O seu estudo é difícil por várias razões. Uma é a dispersão dos seus textos. E há textos que eu, claramente, como leitor, intérprete, articulo e que, vamos a ver, um foi publicado em Maputo, outro foi publicado no Brasil, outro foi publicado no Diário de Notícias, outro foi publicado num periódico de São Luís do Maranhão. Bom, e vamos a ver aqueles textos ou são do mesmo ano, ou dizem respeito, ou têm uma distância temporal relativamente curta e dizem respeito a assuntos afins, complementares e convergentes. Bom, então, uma das razões porque é difícil de estudar Agostinho é esta dispersividade. Outra é porque, mesmo quando o Agostinho expressamente se está a dedicar ao mesmo tema, ou ao mesmo autor, ou ao mesmo assunto, coloca-se várias vezes em planos diferentes de análise, em planos diferentes de perspectiva, de olhar, até de atitude disciplinar, por assim dizer. Segunda razão, porque é difícil estudar o Agostinho e que é preciso todas as cautelas epistemológicas e mais algumas. Terceira razão, porque o Agostinho cultiva e assume essa, que o Pedro chama tensão e que podemos também chamar deliberada assunção da complexidade do real, que o faz assumir simultaneamente perspectivas que aparentemente são contraditórias ou antagónicas. Bom, outra razão, porque é difícil. Depois, outra razão, porque Agostinho ainda é, em grande parte, um desconhecido. Porque há muitos textos ainda por reunir do Agostinho da Silva, que são dispersos por todo o mundo, e sair essa expressão, eventualmente por todo o mundo, mas especialmente por Portugal e Brasil, e a correspondência de Agostinho, de que temos esta pequena amostra aqui, pequena, altamente significativa e importante, é um contributo fortíssimo para completar a imagem que temos do Agostinho da Silva e para completar aquilo que ele, naquele momento, está a investigar, está a ensinar, está a dizer publicamente, está a publicar. Outra dos aspectos. E um último, que não posso deixar de chamar a atenção, é a existência da censura, que é um trauma tão grande que nós até censuramos que a censura existiu. E então continuamos a publicar muitos textos do Agostinho que continuam a ser, especialmente os periódicos, que continuam a ser citados e que são textos que foram violentados, são textos que foram truncados,
São textos que foram barbaramente estropiados e esquartejados e continuam a ser alegremente citados e transcritos e repetidamente divulgados, quando correspondem àquilo que saiu nos jornais, na altura. Estou a referir-me ao período entre 69 e especialmente ao período entre 69 e 74, porque a censura anterior ainda é mais complexa de estudar e reconstituir, mas também é possível. Mas neste período em que já se têm encontrado os originais, e é um trabalho ainda, em grande parte, por fazer, mas que dá trabalho, não é? Estas coisas dão um bocadinho de trabalho, ir aos jornais, ir aos arquivos, ir procurar com quem é que é o interlocutor do Agostinho em cada jornal, o que o Agostinho até diz publicamente várias vezes, não é? E ir reconstituir o que é que ele enviou e o que é que foi publicado. E há surpresas, incríveis, e é outra das linhas de investigação, outra das pistas que têm que ser seguidas para que um dia se venha a conhecer o Agostinho na sua totalidade, na sua integralidade, na sua complexidade. Afrontar o problema da censura e reconstituir os textos que ele realmente enviou e não aqueles que depois foram editados. Bom, além disso, há que chamar a atenção também para que vários livros do Agostinho, o Pedro citou alguns, as considerações, os só ajustamentos, as aproximações, pelo menos estes três, não lembro agora de mais nenhum, mas pelo menos estes três são recolhas que ele próprio faz de textos que ele tinha enviado para revistas. Então, por exemplo, o primeiro deles, as considerações. Antes desse ainda há as glossas. Estava-me a tentar lembrar. O primeiro de todos os seus livros que correspondem a recolhas de artigos é as glossas. E logo nas glossas se assiste a algo que vai suceder em todos os outros os três que eu citei. Que é, esse primeiro livro corresponde a uma recolha de alguns dos textos que ele publica em determinado órgão ou em determinados órgãos num período circunscrito de tempo. Então, seguindo o método que o Guido e o Portinari fizeram para o Nietzsche, eu acho que nós temos que fazer o mesmo para o Agostinho. O que é que eles fizeram? Viram o método do Nietzsche, que é, escrevia abundantemente nos seus cadernos e depois chegava ao fim de 6 meses ou um ano, inventava um título bombástico e escolhia alguns excertos e publicava. Mas o que ele realmente tinha escrito tinha sido 5 vezes mais do que ele tinha do que ele depois deu à estampa. Claro, podemos refletir. Será que ele já não concordava tanto com aquilo que tinha escrito e excluiu? Será que aquilo que ele deu à estampa é o que realmente pensa e o resto foi um delírio ou uma alucinação de um dia de trovoada? Ou será que o resto é uma autocensura? Mas isso depois é o trabalho para o hermeneuta fazer. O editor deve dar a verdade do autor, por assim dizer, na sua integralidade. Se aquilo não foi destruído, então vamos ler e enfrentar. Bom, para o Agostinho temos de fazer o mesmo, com a vantagem de ele ter publicado uma série de textos e depois escolher alguns dos que ele publicou. Isto é, em volume, o que sai é uma seleção do que tinha saído nos jornais. Então, cada um destes livros corresponde a uma seleção muito curta daquilo que saiu em vários órgãos, nomeadamente na Seara, sobre as considerações, e este trabalho está feito de cotejar as considerações com as suas versões da Seara. Há poucas diferenças, mas há muito mais textos que saíram na Seara e que encaixam na perfeição como uma luva ali no meio. Então vamos seguir a Seara, número a número, naqueles anos, 70, 89, 40, 41, e vemos os textos que foram sendo escritos e ele depois escolhe alguns para as considerações. O mesmo para só ajustamentos que correspondem aos centenas de artigos publicados no Estado de São Paulo, em que ele seleciona
uma quantidade muito pequena para depois publicar em livro, e nós vemos que os outros realmente correspondem a lacunas conceptuais, passagens, mediações, silogísticos, para brincar um bocadinho com o Pedro, mediações que fazem ali falta. Bom, então queria chamar um bocado a atenção para estes aspectos formais, por assim dizer. E, falando de aspectos formais, queria entrar na parte do sebastianismo, porque hoje temos aqui a homenagem ao Miguel Real, por ocasião deste seu mais recente elemento do conjunto das novas teorias, depois do mal e do seu oposto, que nós estamos a pensar que é o bem, mas não é a felicidade. Temos este terceiro elemento, que é o sebastianismo. Então, depois de duas reflexões de viso universalizante, de temas universais, o mal, a felicidade, temas que são válidos aqui e no Polo Norte, na Nova Zelândia, temos o terceiro elemento de radicação muito portuguesa, não é? Sebastianismo. Isto não parece ser por acaso, num novo ciclo textual, para usar a mesma expressão do Miguel Real, ele está a assumir uma reflexão sobre temas universais e depois o terceiro elemento é especificamente português. E, como eu estava na parte formal, dizia eu, há uma coincidência formal na atitude que este livro assume perante o sebastianismo e a atitude que o Agostinho também reivindica, que é de assumir simultaneamente os contributos críticos da ciência social, que nos dá a objetividade dos factos estatisticamente comprováveis do sentir das populações, não é? E porque é aferível, verificável, objetivamente documentável, e, por outro lado, assumir a mesma atenção pela tradição mitopoética. Claro que isto nos coloca numa tensão, mas sem nos instalarmos na tensão, a ciência ou o pensamento, nenhum pensamento racional pode avançar. Então, o próprio Agostinho parece, sua atitude perante o sebastianismo, adota essa mesma atitude. Daí que, quando se fala, eu tenho sempre muitas cautelas em relação ao sebastianismo e recuso também aquilo que neste livro se recusa logo nas primeiras páginas, que é utilizar os critérios de falsidade ou verdade, de bem ou de mal, para o sebastianismo, se ele é bom ou se ele é mau, se ele é verdadeiro ou se ele é falso. Que aqui se recusam essas categorias como impróprias para tratar um complexo cultural tão vasto. O Agostinho também as recusa, mostrando que eu elenquei umas 6 ou 7 dimensões ou perspectivas diferentes pelas quais o Agostinho afronta o sebastianismo. Por exemplo, por um lado, é uma marca identitária portuguesa, é algo especificamente português, é um fenómeno que aqui surgiu. E há um passo da reflexão em que, a propósito da aliança política entre Portugal e a Inglaterra, dizia, tem uma aliança de esperanças. Agostinho tentar sempre, outra das dificuldades, aqui volto no registro inicial, das dificuldades de estudar Agostinho, é que o Agostinho nem sempre está a falar-nos do mesmo plano e, por vezes, está-nos a falar alegoricamente, não é? E, às vezes, pega, apesar de, nesta diálogo que há bocado eu citei com o António Telo, ele estar a reivindicar o documento, a objetividade histórica, ele próprio é o primeiro a utilizar momentos históricos, pretextos históricos, factos do nosso passado comum para nos dar lições ou para nos sugerir algo de outra natureza.